Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma alegria para mim estar entre os irmãos neste culto, sabendo que estamos na presença dEle por sua graça e misericórdia. Vou fazer menção de uma palavra. Claro que confesso que não esperava por essa oportunidade, mas se Deus assim preparou para a gente, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Uma palavra muito conhecida da igreja, com certeza, mas que Deus tem trazido ao meu coração já há alguns dias. Então, em breves palavras, eu quero fazer menção de algo que o Senhor trouxe ao meu coração. 1 Samuel, capítulo 16, e apenas o versículo 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Bom, essa passagem, como eu disse, é uma passagem muito conhecida, que nos fala acerca da unção de Davi. Um homem que era um menino, que vivia no campo, cuidando de ovelhas para o seu pai. Talvez ele não fosse do seu pai o filho mais apresentável, porque a Bíblia nos fala que os outros irmãos de Davi eram maiores que ele. E se formos olhar o contexto, na sequência, vamos ver que os irmãos dele estavam no exército. Então eles estavam lá treinando para a guerra, correto? E Davi não, Davi ele foi colocado no campo a cuidar de ovelhas pelo seu pai. E quando chegou nesse momento em que o profeta Samuel recebe essa ordem, vai até lá na casa de Jessé, porque lá eu quero ungir um rei para Israel, ele vai obedientemente. Claro que ele temeu um pouco a Saul, o que poderia acontecer com ele, mas Deus disse: não, vai lá que eu sou contigo e faz assim, assim, e vai dar tudo certo. Então ele foi até a casa de Jessé, e quando chegou lá, ele fez o que eu e você muitas vezes fizemos. Olhou para a aparência, chamou, avisou, trouxeram o primeiro filho de Jessé, e quando chegou ele pensou: esse aqui é o camarada que eu devo ungir, porque olhou muito bem apresentável, um homem de boa estatura. Se esse vai ser o rei, porque ele apresenta realmente uma segurança, vou ungir esse. E o Senhor: não, espera um pouquinho, eu não vejo como você vê, você está na minha direção, mas eu não vejo como você vê, eu vejo diferente, eu vejo o coração, e o coração dele não, eu tenho rejeitado, não é este. E assim fez-se passar pela frente do profeta todos os filhos de Jessé, quase todos, com exceção de Davi. Então ele, não sentindo de Deus de ungir a nenhum, perguntou então para Jessé: acabaram-se os mancebos? Então ele fala, o pai Jessé fala: bom, não acabaram, mas ele trouxe aqueles que ele entendia que dentre um deles deveria ser ungido rei. Mas Deus estava vendo diferente, como Deus vê também diferente a minha e a sua vida. Deus conhece o meu, conhece o seu coração, Ele sabe exatamente tudo o que você sente, e o que está dentro do seu coração está colocado por Deus. E lá estava ele lá no campo, e aí Jessé disse: não acabaram, eu tenho um ainda que está lá no campo entre as ovelhas, ele cuida das ovelhas para mim. E esse menino cuidava com muito zelo para o seu pai. Ele poderia talvez em seu coração dizer assim: poxa, meus irmãos estão lá, treinando para a guerra, e o pai me botou aqui para cuidar de ovelhas. Mas ele não pensou isso, eu tenho certeza, porque no seu coração, porque Deus se alegrou tanto do coração dele, eu acredito que por isso, porque ele não olhou para a tarefa que foi dada, ele olhou com muito zelo, e ele fazia aquilo com muito apego para o seu pai. E Deus conhecia o coração de Davi dessa forma, e se alegrou muito de ver a obediência dele e o zelo que ele tinha de fazer as coisas para o seu pai. Então eu e você, meu irmão, podemos olhar de que forma para isso? Te alegra. Não pense que eu não estou no púlpito, eu não estou pregando, não, a sua oração é muito importante. O seu louvor, o seu glória a Deus, o seu amém,
tudo isso é muito importante para Deus e tem um valor inestimável. Então aí Deus pega e chama este menino. Lá vem o menino Davi. E quando ele chega então, para surpresa do profeta, esse era um menino que deveria ser ungido. E ele foi então, recebe a unção de rei mediante o seu pai, mediante os seus irmãos. É algo muito maravilhoso. E um outro pequeno detalhe, porque o tempo é pequeno para a gente poder expressar tudo que essa palavra tem de muito lindo, eu vou me adiantar um pouco e falar que o tempo da unção dele, ele foi ungido, mas até que ele fosse rei, houve muitos acontecimentos com Davi. E às vezes é assim comigo e com você. Talvez Deus tenha feito uma grande promessa para você, na sua família, no seu ministério. Creia, se Deus prometeu para você, se Deus te ungiu, não importa o tempo, não importa o que está acontecendo. Deus é com você. Eu estou sentindo a presença de Deus. Não importa o tempo, Deus vai cumprir. Te levanta, caminha. Anda mais um pouquinho e você vai ver que Deus é fiel para mim e para você. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.